noite. Agora acho que vai pegar o áudio para todos. Certinho, gente. A paz do Senhor ao Roger, Dimas, a Sônia. Boa noite para quem está chegando aí também. Nós já vamos iniciar o nosso estudo. Boa noite a Silvana também, que está chegando. Se vocês puderem já abrir, para quem tiver com a revista, na lição 17. E na Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós estaremos lendo do versículo 19 até o versículo 21. Boa noite, Pedro, seu Theo, Dona Cida, Ju, Vitor, boa noite a todos. Então nós vamos começar aí lendo o primeiro texto bíblico, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Nós leremos o versículo 19 ao versículo de número 21. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19 até o versículo de número 21. Boa noite, Nani. Deus abençoe. Vamos lá, então. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19 ao 21. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo, perante Deus, e tudo, ó amados, para vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos, que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Amém. Antes da gente começar aqui a lição, gostaria de ter uma palavra de oração e depois a gente já vai iniciar aqui, então, o nosso estudo, tá? Só lembrando uma coisa, que nós estaremos orando no final também do nosso estudo. Então, se durante o estudo vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. E aí no finalzinho a gente vai abrir também para que vocês coloquem os pedidos de oração, tá? Se for nessa ordem, facilita aqui para mim também, tá? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Graças te damos pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Graças te damos por mais uma vez nós estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família. Eu te louvo, ó Deus, pelas vidas que estão aqui presentes, online, participando desse culto. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que o Senhor fale conosco através dessa lição, da última lição, ó Deus, da carta de Paulo aos Coríntios. Que o Senhor possa usar a minha vida e de cada um de nós para que possamos crescer e aprender um pouco mais do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos começar aqui o nosso estudo. Nós já lemos aqui o texto, né? E agora nós vamos falar da última lição, que é a lição 17, que Paulo trata das questões finais, saudação, e também ele vai deixar aqui a bênção apostolar também, tá bom? Então, hoje o versículo-chave vai ser 2 Coríntios 13, 11, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo perecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. O alvo da nossa lição hoje será incentivado
a encarar com seriedade a questão da aplicação da disciplina eclesiástica, né, ou da igreja, que visa a restauração e a edificação do penitente, e vai entender que toda disciplina que a igreja aplica aos seus membros só surte real efeito quando exercida no poder do Senhor. Então nós vamos falar um pouco dessa questão da aplicação da disciplina, né, eclesiástica, e o objetivo dessa disciplina é para que a pessoa cresça, para que a pessoa amadureça e corrija, né, o seu caminho errado. E isso só pode ser feito ou aplicado pela igreja se for feito no poder do Senhor Jesus. Então nós vamos falar um pouco também dessa questão essa noite, tá? Então hoje nós estamos concluindo, né, o estudo de Coríntios, que foi um dos estudos mais profundos das epístolas escritas por Paulo. Nela o apóstolo abre o coração aos coríntios, expõe as suas angústias, a alma e deixa transparecer a dor. Todavia, no meio da aflição e do desapontamento, o apóstolo Paulo descobre que as forças de que precisava vertem do Pai de misericórdia e do Deus de toda consolação. Nesses meses, né, que nós estudamos aí a primeira e a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, a gente vai ver a preocupação de Paulo com aquela igreja, né? A gente vai ver ele abrindo o coração, vai ver ele corrigindo, vai ver ele disciplinando, exortando a igreja. E tudo isso ele fez, né, em meio a grandes aflições, desapontamentos, mas ele né, durante essas duas cartas que ele escreve, ele fala que a força que ele tinha, né, vinha do Pai de misericórdia e do Deus de toda consolação. Então, ele não desanimou, né? Porque a força vinha de Deus, do Pai da misericórdia e o Deus da consolação. Então, ele fez esses ensinamentos, ele deu esses ensinamentos à igreja de Corinto, uma igreja muito difícil, muito complicada, mas ele fez isso no poder do Pai de misericórdia e no Deus da consolação, tá? Mas não pensemos que a epístola está vazia, né, de doutrina e de ensino. A doutrina surge em decorrência da severa experiência, como já pudemos ver nas lições anteriores. Mesmo a repreensão contém doutrina preciosa. Então a gente vai ver que mesmo quando Paulo está repreendendo a igreja, ele está ensinando também, né? Ele está ensinando doutrinas, ele está dando os ensinamentos de Cristo a nós e também à igreja de Corinto. Assim como a encontramos no desenvolvimento da palavra de apelo, de defesa e também de exortação. Então, além da doutrina, a gente encontra o desenvolvimento da palavra de apelo, de defesa e também de exortação. Foi isso que Paulo fez quando ele escreveu as duas cartas à igreja de Corinto. Orientamos, portanto, que o aluno leia o texto com os olhos e a mente, e também com o coração. Nós vamos ver e refletir hoje sobre a mensagem endereçada aos coríntios, da qual também nós podemos desfrutar. Então a mensagem não era só para a igreja de Corinto. Essa mensagem também é para nós, né? Ela é atual para mim e para você. O primeiro ponto aí da lição que nós estaremos estudando, o ponto 1 diz: o que o obreiro espera da igreja? Então, o que o obreiro espera da igreja? A gente vai ver, já lemos aqui, né, 2 Coríntios 12, do 19 ao 21, a gente vai entender um pouco o que o obreiro espera da igreja. Então vamos lá. À primeira vista, pode-se pensar que o interesse do apóstolo Paulo a escrever a segunda epístola aos Coríntios era apenas defender a sua própria reputação e a autenticidade do seu ministério apostólico. Então, quando a gente olha, né, de bate-pronto, assim, a primeira impressão que temos é que Paulo quer defender o seu apostolado, né, a sua reputação, ou o chamado que Deus havia dado a ele para pastorear, né, e para ser um grande missionário, né, aquele que iria abrir as igrejas, ia pregar a palavra e assim por diante, não só gentios, mas também aqueles que já faziam parte da linhagem dos judeus, tá? Então, Paulo não escreve só para isso, só para mostrar que ele tinha uma autenticidade para fazer o que ele estava fazendo como apóstolo. Na verdade, ele tinha sido forçado a elogiar-se
porque os coríntios se haviam deixado levar pela vanglória dos adversários, e o apóstolo então precisava mostrar que em nada era inferior a tais, autonomeados apóstolos. Então, o que ele está fazendo? Ele traz elogio a si mesmo, para que ele possa mostrar àquela igreja de Corinto que ele não era inferior aos outros apóstolos, né? E nem aqueles falsos apóstolos também. Então ele está aqui mostrando que ele era verdadeiramente chamado pelo Senhor, né? Ele tinha autoridade apostólica. Então ele faz elogio a si mesmo, fala do chamado dele, não para vangloriar-se, mas sim para mostrar que foi o próprio Cristo que o chamou, tá? Entretanto, o seu principal objetivo era outro. E nós vamos ver quais eram, então, os objetivos de Paulo. Elogiar a si mesmo, né? E mostrar ali que o chamado apostólico dele era autêntico. O primeiro ponto aí. Paulo, ele traz elogio para si mesmo e mostra sua autenticidade porque ele tinha o objetivo de trazer edificação para a igreja de Corinto, tá? Então, nós vamos ver no versículo 19 do capítulo 12 de 2 Coríntios, diz assim: há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Então, qual que era o objetivo de Paulo? Além de mostrar que ele era um apóstolo verdadeiro de Cristo, a ideia dele como apóstolo, como alguém que estava ensinando a palavra do Senhor, era trazer edificação aos seus ouvintes, né? Embora pudesse parecer que ele estava apenas tentando desculpar-se, a intenção de Paulo com a autodefesa era possibilitar a edificação dos amados irmãos coríntios. Então, enquanto Paulo pastoreou ali e ele escrevia essas cartas, o objetivo dele era único, né? Principal, trazer edificação à igreja de Corintos. Na realidade, o apóstolo não via necessidade de defender-se perante ninguém, pois o que lhe importava era o julgamento recebido do Senhor. Então, Paulo aqui ele prega, ele ensina, ele exorta, ele corrige aquela igreja e também defende o seu apostolado, não por causa dos outros, né? Porque ele sabia que o julgamento dos outros não era importante, o julgamento principal era o julgamento do Senhor pela vida dele, né? Então, Paulo, a preocupação dele era edificar as pessoas, ele não estava preocupado no julgamento, nem em ficar se defendendo, né, das acusações de tantas outras coisas, tá? Por isso, para lhes afirmar o verdadeiro sentido dessa atitude, Paulo disse: falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Então ele falava em Cristo perante Deus, para edificação da igreja de Corinto. Então, a primeira palavra que tem aí dentro do trabalho de Paulo, né? Do que ele esperava como obreiro daquela igreja, era trazer edificação àquela igreja, que aquelas pessoas crescessem, né? E amadurecessem no relacionamento com Cristo. Tudo o que disse e escreveu tinha o propósito de edificar a igreja, e era o amor por eles que o motivava a agir da maneira como o fez. Então, a motivação de Paulo para edificar a igreja, a motivação era o amor. Então, por amar a igreja de Corinto, ele exortava, ele corrigia, ele ensinava, e a gente vai ver que ele traz essa edificação no amor, àquela igreja tão problemática, né, aquela igreja de Corinto. Então, ele ensinou baseado no amor, trazendo edificação àquele povo. A segunda atitude que o obreiro espera da igreja também, e ele pregava para isso, é a questão do arrependimento, né? Então, a primeira é a edificação, e a segunda, então, era o arrependimento. Se a gente lê aí em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 e 21, diz assim: temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio
que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então a gente leu aqui nesses 2 versículos que Deus também, né, através de Paulo, esperava que aquela igreja não fosse só edificada, mas que aquela igreja também tivesse arrependimento, né? Havia em Paulo o temor de encontrar os coríntios, na sua terceira viagem, espiritualmente desfigurados da forma como desejava vê-los, né? O que é isso, desfigurados, né? Vivendo de qualquer forma, né? Paulo aqui, ele usa algumas expressões, né? Ele não queria que as pessoas tivessem ainda vivendo em contendas, em invejas, em iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos, tumultos e assim por diante. Paulo queria que aquela igreja estivesse vivendo de forma diferente. Uma igreja que verdadeiramente reconheceu a Cristo, entendeu a palavra e então mudasse de vida, né? Esse é o desejo de qualquer pastor, né? Que as pessoas vivam de forma digna, de forma justa, de forma nova, que é assim que Cristo espera também de cada um de nós, né? Certamente Paulo almejava achá-los maduros na fé, porém tinha medo que não fosse assim. Então, um dos objetivos principais de Paulo, né, e dos líderes da igreja, de pastores, líderes, mestres e assim por diante, é que as pessoas sejam maduras na fé, né? Para que as pessoas possam crescer na fé em Cristo Jesus, né? Também ele temia que os coríntios o achassem diferente do que esperavam, talvez pronto a agir com autoridade enérgica contra a igreja, do modo como ameaçara tratar os adversários, né? Então, Paulo também ele tem a preocupação da igreja achar que ele também era diferente, né? De uma forma mais enérgica, né? Contundente. Não, Paulo estava ali em amor, tentando pregar a palavra de Deus. E para que as pessoas tivessem arrependimento, para que elas pudessem amadurecer e crescer na fé em Cristo Jesus. Sobretudo, Paulo ficaria profundamente entristecido se encontrasse entre os coríntios contendas, invejas, iras, porfias, detrações, né, que são difamações, maledicências, intrigas, orgulhos e tumultos, vícios dos quais já deviam ou deviam estar livres. Então, qual que era o receio de Paulo? É que na terceira viagem, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, né? Na terceira viagem dele ali para Corinto, ele não queria encontrar as pessoas dessa forma, né? Vivendo ainda com contendas. Lembra que essa igreja tinha muita contenda? Vocês lembram que essa igreja ainda, né, na primeira carta que ele escreve, essa igreja tinha pessoas com ciúmes, pessoas que viviam com partidarismo, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então Paulo falou assim, na terceira viagem, ou na terceira visita que eu vou fazer a vocês, eu não quero que vocês estejam vivendo ainda dessa forma, né? Ainda tendo inveja, ira, brigas, né? Maledicências, intrigas, orgulhos, tumultos, né? Então Paulo ele temia isso, que a igreja não tivesse aprendido a lição, né? De viver com Cristo, ou da forma que agrada a Cristo. E vamos trazer para nós um pouquinho isso, né? Será que como igreja de Cristo a gente tem vivido de forma diferente? Será que como igreja de Cristo a gente está livre, né, de contendas, invejas, iras, porfias, difamações, maledicências? Será que a gente está livre disso? Né? Se Paulo estivesse escrevendo para nós aqui como igreja do Nazareno Campos Elíseos aqui, né, ou Central de Ribeirão, será que ele ia escrever dessa forma também? Eu tenho medo de chegar aí e vocês ainda estarem vivendo de uma forma que não é o correto, né? Então, que eu e você possamos pensar nisso, né? Viver em Cristo é viver de forma diferente. Viver em Cristo é viver longe de contendas, de invejas, de iras, né? De difamações, de maledicências. Viver em Cristo é viver longe das intrigas, né? Da questão do orgulho, né? De achar que a gente é melhor do que alguém, né? De passar por cima dos outros e assim por diante, né? Paulo ele tinha esse receio porque ele falava que essas coisas já eram vícios que deveriam
as pessoas já terem vencidos, né? Então, que eu e você possamos refletir também acerca disso, né? E se porventura ainda precisa de um trabalhar de Deus, você precisa ainda de alguma mudança, que o Espírito Santo gere isso em cada uma das nossas vidas, tá bom? Vamos lá. O grande receio também de Paulo era ser humilhado no meio dos coríntios e diante dos que o acompanhariam na viagem. Também previa a tristeza de chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, Paulo também, ele tinha esse medo, né, ou esse receio, né, de chegar ali e encontrar as pessoas ainda vivendo no pecado, né? Ele fala assim, chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, né? Pessoas que conheceram a Jesus, caminharam com Jesus, mas que havia voltado a praticar as mesmas obras das trevas, né? Então, que o Senhor nos livre disso, né? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para que esse arrependimento seja verdadeiro e genuíno, e que a gente não volte a viver uma vida de impureza, de prostituição e de lascívia, tá? Vamos para o segundo ponto aí da nossa lição. Então, nós falamos primeiro aí o que o obreiro espera da igreja. Então, primeiro, Paulo, ele falava para edificar a igreja, e segundo, Paulo esperava que a igreja também tivesse arrependimento. O segundo ponto é o projeto da nova visita. Então, nessa terceira visita, Paulo tinha um projeto, ele tinha um plano, né, para colocar em execução ali nessa terceira visita que ele iria fazer à igreja de Corinto. Então a gente vai falar sobre isso, e eu gostaria que vocês acompanhassem agora a leitura comigo, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 13, do versículo 1 ao 10. Então nós já falamos aí da primeira parte, agora nós vamos para a segunda parte da lição, que vai falar do projeto da visita dessa nova visita de Paulo à igreja de Corinto. Vamos ler, diz assim, 2 Coríntios 13, do 1 ao 10. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscai prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato fui crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Então, nós vamos falar desse projeto, né, dessa terceira visita ali de Paulo à igreja, então, de Corinto. Vamos ver o que ele quer tratar nessa terceira visita. O apóstolo Paulo queria deixar os coríntios cientes do espírito com que os visitaria pela terceira vez. Então, o que ele quer aqui mostrar? O espírito, né? Ou seja, a maneira que ele quer se apresentar nessa terceira visita.
ele não ia poupar seus ofensores, ou seja, ele ia tratar os seus ofensores, né? As pessoas que estavam ofendendo, que estavam prejudicando o seu ministério, ele ia tratar dessas pessoas. Então, também não deixaria de pessoalmente demonstrar-lhes a autenticidade do seu apostolado. Então, na terceira visita, o plano dele, o projeto dele, era para mostrar que a questão do apostolado dele era autêntica, era verdadeira. Ele foi verdadeiramente chamado pelo próprio Jesus para exercer o apostolado. Por isso, então, era necessário que o espírito dos irmãos estivessem preparado, né? É como ele estivesse escrito ali a carta já para preparar o coração das pessoas, o espírito das pessoas para receber os ensinamentos dele, para receber essa repreensão, né? Para ele ali confrontar as pessoas que estavam difamando ele, aqueles que estavam ali prejudicando, né? Que rejeitavam o seu apostolado. Então, Paulo ele escreve isso dizendo, o meu projeto é esse, é chegar aí no meio de vocês, mostrar a minha autenticidade e assim por diante, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa questão da visita dele, né? Então, no primeiro ponto que a visita dele era para repreensão. A primeira visita foi a da implantação da igreja, a segunda provavelmente foi o encontro em tristeza, né, que ele vê que a igreja precisava mudar em alguns pontos, e a terceira visita é essa que Paulo se preparava para fazer, que ele anunciou várias vezes, né, em 2 Coríntios 10, no 12, e também a gente vê aí no versículo 14, 20 e 21. À luz dessas referências, parece que o apóstolo desejava ministrar-lhes uma severa repreensão. Então, no pouquinho que a gente lê aqui dessa carta aqui, no capítulo 10, no capítulo 12 de 2 Coríntios, é que nessa terceira oportunidade dele estar ali com a igreja de Corinto, ele ia ministrar uma severa repreensão àquela igreja, né? Era uma igreja que precisava ser corrigida em vários pontos, né? Então, é isso que ele deixa a amostra, né? Então, aí, nessa visita para repreensão, nós teremos a letra A e a B. A letra A é que ele vai tratar o meio para se resolver toda questão. Se a gente pegar aí no versículo 1 de 2 Coríntios 13, ele diz assim, esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Então, como que ele vai resolver, né? De que forma que ele vai resolver essas questões? Paulo citou de forma abreviada Deuteronômio 19:15, que ele diz, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. O judaísmo do primeiro século enfatizava essa exigência para validar uma acusação. Então, vamos supor, tinha uma acusação lá de um irmão, ou de um membro, ou de um líder que ele adulterou. Então, só recebia essa acusação quando tinha 2 testemunhas que pudessem comprovar que esse irmão, de fato, havia adulterado. Deu para entender? Então, Paulo está dizendo, eu quero resolver as questões aí, mas o primeiro, algo mais importante que nós temos é que nós precisamos de depoimento de 2 ou de 3 testemunhas para estabelecer o fato. Por que Paulo quer fazer isso? Para que no meio da igreja não houvesse fofocas, para que no meio da igreja não houvesse mais intrigas, né? Blasfêmia, né? Você falar uma coisa que é mentira para um outro irmão, né? E trazer instabilidade, né? Trazer problemas mesmo para a igreja, né? Então, Paulo, eu só vou aceitar a acusação de 2 ou mais testemunhas de um fato que aconteceu, tá? Então, ele estabelece isso para resolver toda a questão. A mesma exigência encontra-se incorporada no ensinamento de Jesus com respeito à disciplina eclesiástica e aparece também em outros lugares no Novo Testamento. Então, quando tem um problema na igreja, quando algo acontece de errado na igreja, por um irmão ou por uma irmã, qual que é o meio de resolver toda a questão? A primeira coisa, tem testemunha? Tem 2 ou mais testemunhas de que isso foi um fato que aconteceu? Se tiver, então, o problema poderia ser resolvido. Se não tiver testemunha, Paulo nem perdia o tempo, né? Nem o próprio Jesus perdia o tempo
para resolver tal fato, porque provavelmente era algo que não aconteceu, era algo enganoso ou mentiroso, tá? Segundo ponto, o poder para se resolver toda a questão. Então, primeiro ele estabelece o meio, e agora ele vai falar do poder para resolver toda a questão. No versículo 2 ao 4 de 2 Coríntios 3, diz assim: já o disse anteriormente, torna a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato fui crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então, vamos tentar entender o que Paulo está falando aqui, né? Qual que é o poder para resolver as coisas? Paulo já havia reprovado a atitude de alguns membros da igreja de Corinto por ocasião da segunda visita. Agora, ele reiterava a necessidade de que fossem tomadas providências disciplinares contra os que continuavam impenitentes, né? Então, pessoas que não mudavam, Paulo aqui ele foi bem incisivo, né? Agora, nessa terceira visita, que é um projeto dele de ir ali para a igreja de Corinto, ele falou, nós vamos tomar agora algumas providências, né? Para que as pessoas que fizeram errado ou que cometeram erros, elas sejam corrigidas, tá? Contudo, não queria fazê-lo sem que sua palavra fosse considerada e os desafiou a provarem que havia nele a autoridade de Cristo. Ou seja, o que Paulo queria? Que os membros da igreja de Corinto reconhecessem que ele tinha a autoridade para disciplinar os membros, né? Isso, irmãos, é uma coisa bem importante para a gente entender, né? O pastor ou líder, né, no caso aqui de Paulo, ele tinha uma autoridade de Cristo para exortar. Ele tinha uma autoridade de Cristo para disciplinar. Ele tinha uma autoridade de Cristo para corrigir os atos errados das pessoas que continuavam no pecado e no erro, né? Isso é um desafio nos dias de hoje, né? As pessoas não gostam de ser corrigidas. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não gostam de ser exortadas, né? Elas falam, mas quem é você para me exortar? Quem é você para falar isso ou aquilo? Então, Paulo está falando, olha, eu sou alguém que tem o poder e a autoridade de Cristo para resolver os problemas eclesiásticos, ou os problemas da igreja, né? Eu tenho poder e autoridade para disciplinar. Eu tenho poder para fazer isso. E o poder que ele tinha não era dele, era um poder que vinha de Cristo, né? A autoridade que Cristo concedeu a Paulo e aos pastores e aos líderes também da igreja, né? Não porque se apresentaria de maneira que aparência, eloquência ou realização de prodígios e sinais o impressionasse, pois havia aprendido que o poder de Cristo repousa sobre os fracos, né? Paulo tem autoridade não por causa da sua aparência, da sua eloquência ou dos sinais e prodígios que ele fez, não. Ele tem poder porque ele entendeu que quando ele era fraco, Cristo fazia forte. Ele entendeu que o chamado dele, como apóstolo, como pastor, né, como alguém que liderava a igreja de Cristo, ele tinha recebido uma capacitação, uma autoridade que veio de Jesus sobre ele, tá? Então não tem a ver com ele, mas tem a ver com o poder e a autoridade, né, essa unção que Cristo colocou sobre a vida dele, tá? Jesus mesmo foi crucificado em fraqueza, mas agora vive pelo poder de Deus. Diante disso, as muitas fraquezas do apóstolo não se deveriam cegar os coríntios, impedindo-os de ver o poder de Cristo manifestado em seu apostolado. Isso aqui é importante, gente, né? Às vezes eu vou falar por mim, né? A gente tem um líder lá hoje que é o Amauri, né? Antigamente era o pastor Luiz Henrique. A gente olha para os nossos líderes e a gente sabe que eles têm fraquezas, né? Mas a gente tem que entender que Deus colocou os líderes
para estar à frente da nossa vida e Ele deu poder e autoridade para nos corrigir, mesmo que eles sejam fracos, mesmo que eles tenham fraquezas, mesmo que eles tenham limitações, como qualquer ser humano tem. Uma coisa que eu e você precisamos entender é isso na igreja, né? A igreja é pastoreada por homem, né? Por mim, que sou de carne e osso, né? Só que eu e tantos outros pastores e líderes recebemos um poder, uma autoridade que veio de Cristo para cada uma das nossas vidas, né? É interessante que Paulo está falando assim, ó, eu não quero que vocês olhem para mim e vejam algumas fraquezas e falar, por causa dessa fraqueza eu não vou obedecer ao que Paulo está falando, né? Pelo contrário, eles queriam que as pessoas olhassem para ele, vissem que ele era fraco, mas que o poder de Cristo estava sendo manifestado através, então, da vida dele, né? Embora reconheça sua fraqueza em Cristo, Paulo ameaça usar o poder de Cristo para disciplinar a falar aos crentes, né? Então, Paulo, mesmo sabendo que ele era fraco, ele sabia que ele tinha a autoridade de Cristo. Ele não queria usar, né, ou ameaçar as pessoas por causa do poder que ele tinha de Cristo. Pelo contrário, né? Paulo, de maneira humilde, de maneira simples, ele corrigia as pessoas. Mas ele entendia que o poder e a autoridade que ele tinha vinha de Jesus para a vida dele, né? Não era algo dele exclusivo, tá? Então, que eu e você, né, possamos honrar os nossos líderes. Que eu e você possamos respeitar os nossos líderes. Que eu e você possamos obedecer os nossos líderes, mesmo sabendo que são pessoas, que são homens que têm fraquezas, limitações e têm lutas, né? Paulo, eu gosto da expressão que o pastor Samuel falou sobre o espinho da carne, né, de Paulo na semana passada. Ele falou, deixa eu até pegar aqui, mas ele falou o espinho que incomodava a Paulo, né? Mostrava que ele era ser humano. Mostrava que, assim como nós também temos os nossos espinhos na carne, né? Ninguém é perfeito, né? Nós somos feitos da mesma matéria, somos feitos de carne e osso. Mas não por isso, né? As pessoas podem nos desrespeitar, né? Então, que eu e você possamos obedecer mesmo, de fato, os nossos líderes, né? Que possamos olhar como homens, mas que são revestidos de autoridade e do poder do Senhor para liderar a igreja, né? Paulo dizia, quando eu sou fraco, o Senhor me faz forte, né? Paulo entendia que ele tinha as fraquezas dele, mas que sobre ele repousava a autoridade e o poder de Cristo para pastorear e corrigir a igreja de Corinto e a todas as igrejas que ele pastoreou, tá? Segundo ponto aí, dentro do item do projeto dessa nova visita, ele também trata a questão da visita para aperfeiçoamento, né? Então, além de fazer a repreensão, de corrigir aquilo que está errado, ele quer também que as pessoas sejam aperfeiçoadas, né? Que elas cresçam, que elas amadureçam. Então, é disso que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Na letra A aí do item 2 diz assim, reparem em si mesmos. Paulo desejava que por um pouco os coríntios deixassem de reparar nele e passassem a reparar em si mesmo. Desafiou-os a provarem que estavam firmes no Evangelho, conformando a vida segundo esse Evangelho. Olha que interessante, gente. Paulo agora, ele dá uma virada drástica aqui na sua mensagem. Ele fala assim, ó, eu não quero agora que vocês fiquem reparando na minha vida. Eu quero que vocês reparem vocês mesmos. E, gente, isso é coisa talvez mais difícil para cada um de nós. A gente tem facilidade para reparar a vida dos outros. A gente tem facilidade para enxergar o outro, o erro do outro, a vida do outro. E nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos, né? Então Paulo fala, agora tira um pouquinho o olho de mim. E agora começam a reparar na vida de vocês, né? E o que ele falou? Ele desafiou as pessoas a provarem se elas estavam firmes no Evangelho ou não. Então que eu e você essa noite possamos olhar também para dentro de cada um de nós. Que possamos olhar e ver se a gente está firme no Evangelho
ou se a gente está firme em qualquer outra coisa, né? Está firmado em quem? Sua vida está firmada em Jesus? Sua vida está firmada no verdadeiro evangelho, né? A sua vida está sendo vivida segundo o que a Bíblia prega, né? Então, olhe para você mesmo nessa noite, né? Era importante que atestassem não só a presença, mas também a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e em cada membro em particular, né? Então, o que Paulo quer é que cada membro em particular fizesse essa autoanálise. Será que o Espírito Santo está atuando na minha vida? Será que eu estou vivendo de forma digna? Será que eu estou vivendo de acordo com o Evangelho, né? E além de esperar que os coríntios, ao testarem-se, aprovassem a si mesmo, Paulo desejava que ele e seus companheiros também recebessem deles a aprovação, né? Então, Paulo, primeiro ele fala, ó, olhem para vocês mesmos e vejam se vocês estão vivendo o verdadeiro evangelho, né? Se vocês estão aprovados diante de Deus, e também que vocês olhem para nós, né? Para Paulo e também para os seus companheiros ali de trabalho missionário, de apostolado, olhassem para eles também e fizessem uma aprovação também do ministério deles, né? Imagine, gente, essas pessoas que viveram com Paulo, era impossível de não testemunhar que eles eram de Cristo. Era impossível dizer que Paulo não era apóstolo de Jesus, né? Não só pelos milagres ou por tudo que ele fez, né? Mas pela sua própria vida, né? Sua própria maneira de reagir diante das situações, diante das perseguições, diante de tudo que Paulo passou, né? A maioria das cartas escritas dentro de prisões, de cadeias e assim por diante, né? O segundo ponto aí dentro desse tema da visita para o aperfeiçoamento é que a igreja também deveria fazer o que é certo. Vamos ler o versículo 7 e 8? Eu esqueci de ler os 5 e 6, vamos ler então dos 5 até o 8. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Agora o 7 e o 8. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejam tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, o que Paulo agora quer? Ele quer que a igreja de Corinto, os membros da igreja de Corinto, façam o que é certo, né? A maior preocupação de Paulo não era descobrir-se aprovado no apostolado. Ele e os companheiros oravam para que os coríntios não fizessem mal algum, e sim o que era certo, né? Não importava que considerassem a Paulo no momento reprovado, ele não estava se importando com isso. Quando passassem pela prova da firmeza da fé, o que se comprovaria na renovação moral da vida de cada um. A genuidade do apostolado de Paulo ficaria naturalmente confirmada, ou seja, aquilo que Paulo pregou e ensinou, se fosse vivido pela igreja de Corinto, era um atestado de que Paulo era de Cristo, que ele foi um apóstolo de Cristo, que ele foi chamado por Cristo. Então, Paulo pregava e ensinava, as pessoas viviam, e através do testemunho de vida das pessoas, automaticamente o ministério de Paulo, então, era aprovado, tá? Então, Paulo, ele quer que as pessoas vivam de maneira digna, para que o apostolado dele também fosse, assim, confirmado. E para que a declaração, embora sejam tidos como reprovados, não fosse mal interpretada. Paulo acrescentou que nunca agiu contra o evangelho, ou de modo a mostrar que fosse contrário às suas implicações. Então, o que Paulo mais fez aqui, né? Ele pregou em favor do evangelho, não contra o evangelho. Mas ele fez tudo isso para que as pessoas fizessem e vivessem naquilo que era certo. Dentro do item 2 ainda, né, que era essa visita pelo aperfeiçoamento, o item C aí é para que busquem também o aperfeiçoamento. Então, primeiro, para que eles reparem a si mesmo, examinem a si mesmo, depois façam o que é certo, e em terceiro, que as pessoas da igreja de Corinto buscassem então um aperfeiçoamento. Versículo 9 e 10 diz assim: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes.
E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a edificação e não para a destruição. Então, Paulo aqui também, ele já está quase concluindo a carta, ele quer que a igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto, eles busquem então um aperfeiçoamento, né? Como prova de abnegação, Paulo estava preparado para parecer que tinha falhado, desde que os coríntios fizessem o que era certo. Se agissem de maneira correta, então experimentariam a plena restauração da saúde espiritual. E isso sim, era a maior preocupação do apóstolo Paulo. Então Paulo estava preocupado com o aperfeiçoamento, né? com a vida correta, com a vida vivida de maneira correta segundo o Evangelho. A despeito das ameaças de usar energicamente de autoridade, Paulo não desejava agir com rigor quando presente em Corinto. Ele almejava revelar a autoridade para a edificação da igreja de Cristo e não para a sua destruição. Então Paulo ele queria usar a autoridade que ele tinha não de maneira somente rígida, né, de maneira assim mais rigorosa, não. Ele queria fazer isso agindo, né, de maneira correta ou de maneira saudável. Ele queria corrigir a igreja com a autoridade que Deus deu para ele, para que a igreja fosse edificada, para que a igreja fosse aperfeiçoada, para que a igreja fosse transformada pelo poder do evangelho com o poder da pregação que era feita através dele. Amém? Então, que a gente possa entender que Paulo fez isso por amor, né? Pode ser que ele tenha usado de maneira rigorosa ou de maneira mais incisiva, mas ele fez isso para que a igreja fosse aperfeiçoada, crescesse em Cristo Jesus, né? E por fim, nós vamos falar aí da saudação, né, final e a bênção também que ele concede nas últimas linhas, os últimos versículos de 2 Coríntios, capítulo de número 3, tá? Nós vamos falar a saudação e a bênção. Versículo 11 do capítulo 3 de 2 Coríntios diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco, né? Então vamos pegar essas últimas palavras aí do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, o desejo do apóstolo Paulo é despedir-se, né? Depois de despedir-se dos irmãos com um adeus, o apóstolo proferiu 4 exortações. Então, ele vai terminar agora essa carta aqui, essa epístola, fazendo 4, né? Proferindo 4 exortações para a igreja. A primeira delas é aperfeiçoai-vos, que tem aí na primeira linha do versículo 11, aperfeiçoai-vos. Segue no espírito do texto anterior e reitera, aos coríntios o desejo de que rejeitem o evangelho estranho pregado pelos adversários e reconheçam como verdadeiros os ensinos de Paulo, mediante os quais abandonariam o pecado e viveriam em paz uns com os outros. Então, a primeira coisa que aperfeiçoem-se, né? Cresçam. O cristão, ele tem que buscar um crescimento constante na sua vida, né? Ele tem que aperfeiçoar, ele tem que aprender, né? Ele tem que ter mais vida de oração, ele tem que ter mais vida de consagração ao Senhor, né? Aperfeiçoar a sua vida. A segunda palavra aqui, né, de exortação é consolai-vos ou encorajai-vos. Maneira de manifestar a consideração e o amor de uns para com os outros e disposição de mutuamente se fortalecerem para expressar de modo digno a fé em Cristo Jesus, né? Então, a segunda exortação é consolem uns aos outros, encorajem uns aos outros, né? Além de nós buscarmos o aperfeiçoamento, irmão, irmã, Deus quer que a gente também console uns aos outros, encorajem uns aos outros, né? Se eu estou sabendo que alguém está passando por um momento difícil na caminhada cristã, que eu seja um consolador, que eu seja alguém que encoraje, né? Um encorajador,
Alguém que vai se colocar do lado dizendo, eu posso orar por você, eu posso interceder por você, eu vou estar junto com você nessa luta que você está passando, né? Então, a exortação de Paulo lá na igreja de Corinto serve para nós também, né? Que sejamos consoladores e encorajadores dos nossos irmãos em Cristo, né? A terceira exortação é sede do mesmo parecer. Isso aqui é bem importante. Antes da gente caminhar aí para o final, eu queria gastar um tempinho rápido aqui falando sobre isso, né? A desarmonia prejudica a igreja, mas a harmonia precisa ser buscada. Ter o mesmo parecer ou o mesmo pensamento só se consegue quando os crentes têm a mente de Cristo, o que significa pensar como ele e sujeitar-lhe todo pensamento e raciocínio. Gente, isso é a coisa mais difícil, né, de se viver dentro da igreja. É desenvolver a harmonia entre as pessoas, né? A igreja, como a gente sabe, é o corpo de Cristo aqui na Terra. E um dos desafios que nós temos é de viver em harmonia uns com os outros, né? Uns gostam do amarelo, outros gostam do vermelho, outros gostam do azul, outros gostam do verde, mas nós precisamos andar em harmonia, né? Somos diferentes, mas nós servimos ao mesmo Deus, né? Jesus já disse que um reino dividido, ele não subsistirá. Então, eu e você nessa noite precisamos refletir um pouco a respeito disso. Será que eu e você, como membros do corpo de Cristo, a gente tem lutado para que haja harmonia na igreja? Né? Será que eu e você temos lutado pela paz, né, uns com os outros? Ou será que ao invés de nós gerarmos paz, a gente tem colocado combustível naquilo que já está pegando fogo? Então, que eu e você possamos pensar um pouco nisso, né? O que depende de mim, o que está dependendo de mim, eu estou gerando harmonia, união, paz, ou pelo contrário, né? Eu estou gerando a desarmonia, eu estou gerando as brigas, as intrigas, as contendas. O que eu e você estamos gerando no corpo de Cristo, né? Então, Paulo está falando, olha, vocês têm que ter o mesmo parecer diante das situações que vocês enfrentam na vida, né? E da maneira como vocês congregam ali, né? Vivem em comunidade. Então, que a gente possa pensar um pouco nisso, né? Que eu e você possamos ter a mente de Cristo, né? E quando a gente vê alguma coisa que está em desarmonia, que a gente possa saber que a desarmonia prejudica a igreja, né? Como um todo. A desarmonia prejudica os mais novos, os mais velhos, a todos. Então, que eu e você possamos gerar harmonia, que a gente possa pensar da mesma forma com a mente de Cristo, né? E Paulo também termina a exortação dizendo, vivei em paz, né? Eu gosto dessa expressão que Paulo usa, né? Primeiro ele fala de aperfeiçoar, de consolar, né? Encorajar uns aos outros. Depois ele fala que nós temos que ter o mesmo parecer. E depois ele diz, vivei em paz, né? A expressão é vive em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Olha que bom, né? Ou que boa essa palavra, né? Viver em paz. Implica eliminar as discórdias, as contendas e buscar o entendimento. Desse modo é possível experimentar as manifestações afetuosas do Deus de amor e a presença harmoniosa do Deus de paz no nosso meio, né? Então, que eu e você possamos viver em paz. Ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Vive em paz. Ah, o que o irmão fez, o que a irmã fez, vive em paz, né? A palavra do Senhor diz, né, que se possível tenha paz com todos. Tenha paz. Você não precisa andar grudado, mas tenha paz com todos. Tenha paz com todos. O que depender de mim, o que depender de você. Que a gente possa não só ter harmonia, mas que a gente possa viver em paz. E por último, né, aqui a bênção apostólica aqui, né, em 2
2 Coríntios aí, que é o último, né, versículo, no versículo, aliás, eu esqueci o 12, né, que ele fala: saudai-vos também uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam, né? Aqui Paulo encoraja, né, para que nós possamos saudar, né? O ósculo santo era um símbolo de respeito, né, que as pessoas beijavam o rosto umas das outras, tá? E por fim nós vamos falar da bênção apostólica. No versículo 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, né? Então Paulo agora termina dando a bênção. E essa bênção fala um pouquinho da Trindade, né? Embora 2 Coríntios encontramos a bênção que abrange todas as pessoas da Trindade, aqui estão indicadas 3 verdades quanto à natureza plural da divindade, né? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Primeiro, a Trindade. São 3 pessoas distintas, diferenciadas na fraseologia pelo conectivo. E cada um dos 3 é uma pessoa real, distinguida das demais, tá? Então, nós temos que entender que Paulo aqui está falando da Trindade, né? E a bênção abrange as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele também fala da igualdade nessa bênção, né? As 3 pessoas da Trindade são essencialmente iguais, pois aparecem dando cumprimento à mesma ação, abençoar, que requer, então, a igualdade. E o por fim é a questão da divindade, né? Nessa bênção também apostólica ele fala da divindade. A prova final da natureza plural da divindade está no fato de que a bênção é uma oração. A oração deve ser dirigida ao Pai, mas aqui Jesus Cristo e o Espírito Santo foram igualmente invocados, né? Então, ele está falando do Pai, mas ele também invoca aqui a pessoa de Cristo, do Filho, e ele invoca também a pessoa do Espírito Santo. E porque são iguais, Deus era possível solicitar do Filho a graça, do Pai o amor e do Espírito a comunhão. Virtudes espirituais divinas, que só encontram a plenitude da expressão peculiar no relacionamento das pessoas da Trindade. Então, quando a gente tem aí, né, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito, é a plenitude, ou seja, é o perfeito, né? Aquilo que Paulo deseja para a igreja de Corinto e para nós, né? Que esse amor do Pai, essa graça do Filho e a comunhão do Espírito seja presente em nossas vidas, né? E a gente conclui essa última lição de hoje, né? A bênção com a qual o apóstolo conclui essa epístola é bem apropriada, a despeito de conter uma severa repreensão aos coríntios devido à atitude inconveniente dele para com o apóstolo e os pecados que cometiam. A carta termina com uma nota de bênção. Era o desejo de Paulo que os coríntios pusessem a si mesmos na condição de experimentarem todas as bênçãos advindas da salvação. Então Paulo termina, gente, sabe fazendo o quê? Abençoando a igreja de Corinto, né? Paulo não poderia terminar de forma melhor, né? Ele termina abençoando, dizendo: olha, que o amor do Pai, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo sejam presentes, né, na vida de cada um de vocês. Embora a igreja de Corinto fosse uma igreja complicada, problemática, o desejo de Paulo é que essa igreja fosse abençoada, né? E ele termina aqui essa carta, né, que é a última carta que ele escreve para Coríntios, abençoando aquele povo, né? E é isso que eu quero fazer também essa noite, terminar aqui o nosso estudo, a nossa lição, orando por vocês, abençoando a vida de vocês, tá bom? Vou dar aí uns 2, 3 minutinhos para vocês escreverem os pedidos. Eu já vi que algumas pessoas já colocaram aqui os pedidos, deixa eu só recapitular. O Gerson pede oração para um amigo, que é o Carlos Santana, e pela família, né, falecimento do seu irmão. Vamos estar orando por ele, Gerson. O Gerson também pede oração pela recuperação do amigo dele, o Nelson Costa, que passou por uma cirurgia
cardíaca. Alguém mais tem algum pedido de oração? Vou dar uns minutinhos. Acho que a dona Cida Oliveira também pede oração pela vida dela. Quem mais que está presente gostaria de pedir oração? Mais um minutinho. Eu consigo segurar aqui para que você tenha tempo aí de escrever o seu pedido. Mais alguém? Quer algum pedido de oração? Amém. Então nós vamos estar orando aqui por esses que nós já temos aqui conosco. E isso, a Nilce colocou aqui, pede oração pela saúde da mãe, do pastor Rafael, Maria Aparecida. A Nilva pede oração pela família. Está chegando os pedidos. Amém. Quem mais? Tem mais alguém que queira pedir por alguém, né? Para que a gente possa orar. Amém. Eu vou começar a orar aqui, e aí se entrar mais algum pedido, a gente ora aqui também antes de finalizar o nosso estudo. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Tua presença. Obrigado pela aula de hoje. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelas pessoas que participaram aqui desse estudo. Agradeço por cada vida, por cada família, e peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando agora os meus irmãos que aqui estão, Pai. Assim como Paulo termina a sua carta ali, declarando a bênção apostólica, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito, eu também quero terminar esse culto de estudo aqui hoje, de ensino, abençoando os meus irmãos, Pai. Abençoando as pessoas que colocaram aqui os seus pedidos de oração, o amigo do Gerson, Pai amado, Carlos, a família ali que teve a perda do seu irmão, falecimento do irmão dele. Quero orar também pela recuperação do Nelson, que passou pela cirurgia cardíaca. Quero orar para que o Senhor esteja abençoando a vida da dona Cida. Oro pela mãe também do pastor Rafael, a dona Maria Aparecida, que o Senhor possa estar com as tuas mãos sobre ela também, vendo a tua cura, a tua bênção, ó Deus, o teu poder restaurador sobre ela nessa noite, em nome de Jesus, papai. Oro também pela família da Nilva. O Senhor conhece, ó Deus, cada um dos seus familiares, seus filhos. Abençoa, Pai amado. Coloca a tua mão de poder sobre os seus netos, sobre toda a sua família, Pai. Que nenhuma obra do mal prevaleça contra eles, papai. Oro também pela vida da Silvana, pela vida do Nani, pelos filhos desse casal também, Pai amado, a vida da Thalita, do Rafael. Oro pela vida da Yasmin, do Neto. Oramos também, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe o Miguel, a Elisa, o Gustavo, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe também a Maria Luísa, que está sendo gerada no ventre da Thalita, Deus. Coloca as tuas mãos de poder sobre os netos também da Silvana e do Nani, papai. Cuida de cada um deles em Cristo Jesus, papai. Oro, Deus, abençoando cada vida que está aqui presente também, cada irmão, cada irmã da nossa igreja. Oro pela minha casa, pela minha família, pela vida da Ana. Oro pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, pela vida da minha sogra, papai. Abençoa a vida dela, do meu cunhado, da minha cunhada, dos meus sobrinhos, Senhor, da Liz, do Rafael, da Letícia. Abençoa, Senhor Deus, que o Senhor possa estar suprindo as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ó Deus, e que o Senhor venha socorrer os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Oro pela recuperação da Marisa também, que fez a cirurgia, pelo seu José, que vai fazer o tratamento também, o senhor Gabino, que vai fazer o tratamento. Ó Deus de saúde, esteja abençoando, Pai, a nossa irmã Rita também, dá saúde a ela, a Rita Sofa, a Rita Gonçalves. Abençoa, Senhor Deus, os demais irmãos e irmãs da nossa igreja, Pai, que cada família, que cada vida seja alcançada pelo poder do que há no nome de Jesus, Senhor.
Oramos também pelo nosso retiro que vai iniciar nesse final de semana, pelas pessoas que vão batizar. Abençoa, papai. Coloca a tua mão de poder sobre cada uma dessas vidas, ó Deus, e que nesses dias de retiro, Pai, sejamos edificados, aperfeiçoados, que o Senhor gere em nós transformação de vida, Pai, e que o Senhor possa realizar uma grande obra no coração das pessoas que estarão ali conosco nesses dias. Eu oro a Deus agradecido também por essa noite e por esse culto de ensino, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, todos que participaram aqui do nosso estudo de hoje à noite. Que Deus abençoe sua vida. Final de semana a gente não vai ter culto lá na igreja, né? Vai ser todo lá na chácara. Nós estaremos acampando sábado, domingo e segunda-feira, tá? Então, esperamos que alguns irmãos estejam lá conosco e que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço a todos aí, gente, todos que estão aí participando, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe.